E você deu play no Varejo em Movimento, o guia definitivo para o sucesso do seu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, do Conectar Hub e da Estúdio Pro Hub. Eu sou o Victor da Pro Hub. Eu sou o Victor do Cindy Lojas. E a gente, seguindo a nossa caminhada aí do conhecimento do universo do varejo, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre as tendências do varejo Porto Alegre 2025, Isso né, aí, Vitão? principalmente os dados econômicos, né, que é muito importante para varejistas de todo tamanho poderem planejar seu ano. E quem vai falar com a gente é o presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, Arcione Piva, e o Rodrigo de Assis, mas só depois da nossa vinheta. Roda aí! Então tá, estamos de volta. Seja bem-vindo, presidente. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao Varejo em Movimento. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com o presidente, trocando com vocês. Que alegria, né, Victor? Victor e Rodrigo, obrigado aí pela parceria aqui. Passamos dos 60 episódios, presidente. Passamos 60 episódios e a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Uhum. Nós começamos, né? Eu Nós e você começamos o primeiro episódio, o episódio número 1. Estava aqui o Victor e o Arcione, né? É verdade, a gente estava falando sobre marketing. Marketing, exatamente. Uhum. E hoje estamos aqui encerrando um ciclo de 2024, né? E o ciclo De do novo. Vitão também, mas a gente vai deixar essa despedida para mais depois. Olha, Um dos Victors aqui. Qual? Vamos deixar será? suspense. Até o final. Então estamos aí para falar um pouquinho sobre varejo, sempre é um assunto bem interessante para se conversar. Então, estamos aí para trocar essas ideias aí, poder falar um pouquinho também da área econômica. Só para reforçar aqui, o Rodrigo Assis é a última aquisição, é o último departamento criado dentro do Cindy Lojas, que é o departamento de economia, que a gente não tinha até então. Então, com a entrada do Rodrigo Assis, o Cindy Lojas passa a ter agora o departamento de economia também dentro do Cindy Lojas. Isso é para ajudar o varejista, para ajudar especialmente os associados do Cindy Lojas de Porto Alegre, que a gente traz o Rodrigo para fazer um olhar muito mais focado em Porto Alegre, que é o nosso mercado, né? Nunca vamos deixar de olhar o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo, mas o foco aqui como apresenta o Rodrigo Assis, é o varejo de Porto Alegre. Para a gente ser muito especialista, muito focado, que é o nosso papel como representante legal aqui do varejo de Porto Alegre. E o Rodrigo assume essa função aí de economista aqui no Cindy Lojas. Perfeito, presidente. Bem-vindo, Rodrigo Assis. Bem-vindo, meu caro. foi foi um prazer aceitar esse convite, né? E é um desafio gigante. A gente tá na frente do econômico do Cindy Lojas, né? Trazendo informações de Porto Alegre para o varejista, para a economia de forma geral também, né? Todo mundo acaba ganhando com isso, né? Sem dúvida. E é um desafio. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês e tô muito feliz de estar no Cindy Lojas porque a gente é movido por desafios, né? E esse desafio, quando eu conversei com o presidente lá na minha contratação, foi algo que me chamou muita atenção e a gente está construindo uma coisa muito legal e espero que 2025, já falando sobre 2025 aqui, seja bem legal para a gente e o setor econômico está aí para ajudar. Isso aí. Bem, Victor. E aí eu queria propor aqui, presidente, que antes da gente falar sobre as tendências para 2025, a gente comentasse um pouquinho os desafios, né, e as conquistas que a gente teve agora nesse ano de 2024 aqui para o varejo de Porto Alegre. Né? Eu tenho certeza que a gente vai comentar aí sobre a questão das enchentes, mas o que é marcante, né? Marcante na história, né, presidente? Com certeza a gente poderia ficar aqui uns 10, 20 episódios falando sobre Sem 2024, né? Mas o ano começou de uma maneira bem positiva, a gente tinha uma expectativa de um ano muito promissor, era o segundo ano já do novo presidente, assim, a economia estava ali naquele momento se estabilizando, pelo menos mostrava isso no início do ano, né? E fomos surpreendidos aí pelas cheias, né, de maio, que acabou assim, mudando todo o cenário de Porto Alegre em 2024, né? Novos desafios, novos enfrentamentos, e o Cindy Lojas, como sempre, né? Como pioneiro no Brasil, tratou logo, mesmo durante as enchentes, já de fazer acordos coletivos com os lojistas para garantir uma sustentabilidade dos negócios e também garantir os empregos, né? Nós fomos muito ágeis nesse sentido, como já tinha sido lá em 2020 na pandemia.
Então a gente acabou fazendo duas convenções coletivas extraordinárias naquele período ali, para garantir uma renda especial para os empregados do comércio, que eles pudessem usar dinheiros que eram deles naquele momento, que é o dinheiro mas, de qualquer forma, ajudou Claro. a manter empregos e colocar dinheiro na mesa do trabalhador. O que tiro de lição das enchentes? Eu acho que a gente se comentou muito durante o ano. Se a gente fosse falar aqui sobre tudo que aconteceu, seria chovendo molhado, literalmente, né? Que me perdoa aí a frase chovendo molhado, né? Mas ficou a lição de que, apesar de ser um problema, mas graças a Deus aconteceu no Rio Grande do Sul a enchente. Se fosse qualquer outro lugar do Brasil, certamente nós não estaríamos na situação que estamos hoje. O Brasil não estaria. O povo gaúcho mostrou uma resiliência, uma força de recuperação extraordinária, coisa que eu nunca tinha visto. A gente sabia, realmente, o povo gaúcho fez jus ao hino rio-grandense, né? Porque se a gente olhar outros exemplos do mundo afora, vamos pegar o Katrina, que é o evento mais famoso, né? Katrina, do Rio Grande do Sul, usou 5%, nem 5%, 2,5% dos recursos usados lá nos Estados Unidos, lá em New Orleans, e o Rio Grande do Sul, em 2 meses, conseguiu voltar a uma normalidade, mas assim, não é uma normalidade definitiva, mas uma normalidade que permitiu a população andar, se vestir, comer, trabalhar, enfim, o trabalho todo se voltou. Claro, a gente sabe que tem muita gente que perdeu tudo, que não vai voltar mais, né? Tivemos vidas perdidas, que não tem como... Se fosse uma, já seria muito, né? Mas foram 183 vidas perdidas. Isso é muito grave, né? Triste. Mas o povo realmente... Eu digo, a lição que a gente tira disso, que é possível a gente fazer muita coisa quando o povo se une, o povo se dedica, né? E o Rio Grande do Sul mostrou essa resiliência, essa força, né? E em 2 meses, a gente olha os dados estatísticos, né, da economia, a gente vê que maio e junho foram os 2 meses que perdidos, mas a partir de julho já os empregos voltaram à normalidade e continuou, né? Certamente a gente poderia estar muito melhor se não tivesse acontecido as enchentes, mas esse eu diria assim, se eu pudesse resumir este ano, eu diria assim, a força de vontade, a resiliência do povo gaúcho, e não é da sociedade civil organizada, foi do governo, foram todos os entes, né? Todos as situações, todas elas se voltaram para fazer uma recuperação muito rápida. Então o Rio Grande do Sul recuperou e isso, para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu tenho certeza que para todos os nossos lojistas também foi, embora uns ainda estejam sofrendo, a gente tem que reconhecer isso, a gente sabe disso, né? Não dá para minimizar as perdas que a gente teve, né? Mas, de fato... Muitos ficaram pelo caminho, presidente? Ficaram. Bastante gente ficou. E muita gente não volta mais, né? Mudou de profissão, fazer outras coisas. Mas a economia, vamos dizer assim... Eu digo, por isso que eu falo sempre aqui, entre aspas, né? Uma normalidade, né? Em 2 meses a gente conseguiu retomar uma normalidade para quem não perdeu tudo, óbvio, né? E isso realmente foi uma lição muito grande que o povo gaúcho mostrou para o povo gaúcho, para o Brasil e para o mundo. Sem dúvida. E, Rodrigão, antes, né, de tu trabalhando aqui no Centro de Lojas, tu estavas na Prefeitura de Porto Alegre, justamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e acompanhou, basicamente, o ano de 2024 inteiro. Dá esse panorama para nós, em termos econômicos. Como é que estava a cidade antes desse período da enchente, né, que o presidente marcou tanto como um ponto singular no ano da cidade, no ano do Rio Grande do Sul, na verdade. E como é que ficou depois? Como é que está se dando essa recuperação em termos econômicos? Sim, eu acho que a fala do presidente é muito legal, né? Porque se a gente comparar o número de empregos gerados no ano de 2023 e o número de empregos gerados até outubro desse ano, a gente já passou o ano passado. O número. E mesmo com a enchente. Então imagina sem a enchente, né? O que teria acontecido? O presidente foi muito feliz quando falou dos empregos em maio e junho. Nós tivemos uma queda grande dos empregos, claro, né? Não tinha como trabalhar, né? Estava debaixo d'água. Mas a gente teve uma recuperação muito rápida, dada
resiliência do povo gaúcho, daqui de Porto Alegre, que se mobilizou. Teve muito dinheiro que veio para cá também, né? Do setor público, do setor privado, de vários setores, que fizeram uma retomada muito boa da economia, né? Em Porto Alegre. Então, a notícia boa é essa, nós recuperamos muito rápido, muito mais do que a gente pensava, e respondendo um pouco na linha do que o Victor perguntou, na secretaria, a gente chegou a fazer uma expectativa de quanto que ia, uma estimativa de quanto tempo ia demorar para voltar, né? E eu já falei em outros momentos, né, que a gente esperava uns 4 ou 5 meses para retomar um saldo positivo de empregos, para criar novos empregos na cidade. A gente demorou 2 meses. Né? No terceiro mês a gente já estava com saldo positivo, mais 2 meses, então dá 4, 5 meses, a gente já tinha recuperado os empregos perdidos na enchente. Então foi muito rápido, realmente. A gente sabe por quê? Por que esse fenômeno aconteceu? Então, sim. A gente tem algumas ideias, né? Claro, né? A economia ela nunca sempre é 100% exata, porque tem muitos fatores envolvendo ao mesmo tempo, né? Mas o principal fator que eu vejo, bem, além da resiliência do povo, que demonstrou uma recuperação muito rápida de agir, né? Inclusive mais do que o setor público, né? As pessoas se organizaram muito mais rápido do que o setor público, deu uma agilidade que o setor público não teve na enchente. Essa é a autocrítica que eu faço daquele momento, né? E que demonstrou isso, mas o principal fator, na minha opinião, é que teve muito dinheiro vindo para cá, para que tudo se restabelecesse rapidamente. A gente teve o Pronamp, que foi um programa para ajudar o empresariado, os pequenos empresários, o microempresário, para se recuperar, né? Lembrando que muitos deles já tinham o Pronamp e ainda estavam pagando o Pronamp, que é um empréstimo, né, da pandemia. Então, foi uma dupla porrada que eles levaram, né, nesse período. Eles ainda estavam pagando o Pronamp e levaram esse novo. Mas tem essa possibilidade para que eles tenham dinheiro, para que eles estiquem esse empréstimo aí para frente e consigam ter dinheiro para ter fluxo de caixa, para ter, enfim, dinheiro rodando para que eles possam voltar à atividade, né? Apesar de alguns ficarem para trás, como o presidente falou, e muitos ficaram para trás mesmo. Mas o que ajudou mesmo a economia de Porto Alegre foi esse fluxo monetário vindo para Porto Alegre, fluxo financeiro vindo para cá, de ajuda, de recuperação, né? Foi bem feito, na minha opinião. Tiveram muitos envolvidos, né? O mundo inteiro doou dinheiro para cá, não só o dinheiro que veio do governo, né? Aliás, esse, no meu ponto de vista, poderia ter vindo muito mais e teria sido muito mais... tem coisas ainda que precisam ser feitas, né? Especialmente, vamos lá, residências, né? As casas, né? Quem perdeu as casas, ainda o governo federal continua na promessa, né? O que aconteceu foi algumas ações da iniciativa privada que entregaram algumas unidades de casas, né? De moradias, né? Para essas pessoas atingidas. Houve um trabalho da FEComércio junto com o governo do estado para a construção de casas temporárias, né? Que foram as únicas e não teve outras, né? A gente tem ainda pessoas morando em abrigos, né? Tem quase 1.000 pessoas ainda morando em abrigo. Isso, por isso que eu digo, houve uma recuperação muito rápida, mas tem muita coisa para ser feita ainda, né? Mas a gente voltou para uma normalidade. Tratar da situação agora, de caso a caso, fica muito mais simples, muito mais fácil, né? Do que foi no início lá de maio, né? Então, se a gente olhar os recursos que vieram, veio dinheiro, doação para as famílias, né? Aqueles 5 mil reais do governo federal para uma boa parte das famílias. Veio antecipação de 13º para os aposentados, pensionistas, enfim, que são vinculados ao INSS, né? O governo federal. Veio o governo do estado, fez uma distribuição de recursos recebida, um pouco do caixa, mas muita coisa recebida de doações do Brasil inteiro. Muitas instituições fizeram aqui. O Sicredi do Rio Grande do Sul recebeu alguns valores bem significativos, que acabou entregando, ajudando muita gente. A Federação fez uma campanha que doou para o estado do Rio Grande do Sul, junto com outras entidades. Houve muita movimentação financeira e isso ajudou rapidamente a economia se colocar no lugar, né? E o governo fez, sim, uma boa parte desse movimento, né? Mas, de fato, o grande protagonista, se é que dá para dizer isso, foram as pessoas físicas, a sociedade civil, especialmente a sociedade civil organizada, né? Que se reuniu
E a gente vê o movimento de entidades, né, fazendo muitas ações em conjuntos, né? Sindlojas, CDL, a CPA, a Sinda, Federação, a Fé Comércio, muitas entidades representativas da sociedade civil organizada se movimentaram de uma maneira extraordinária. Que o Sebrae, com doação de dinheiro para micros e pequenos empreendedores, né, aqueles valores de R$1.000 a R$15.000, que foram aí alguns milhões, né, mais de R$100 milhões doado a fundo perdido, que isso não precisa ser pago, né? Não precisa ser devolvido. E essa é a grande vantagem quando recebe um valor assim, que ele fica na economia e ele passa a girar ali naquela economia de uma maneira sem necessidade de voltar para o bolso originário, né? Nesse caso o Sebrae, né? E o Sebrae quem sustenta o Sebrae, quem sustenta as entidades são os empreendedores, são os lojistas, no caso do Sebrae, toda a cadeia que vem desde a indústria, comércio, bens, serviços, que contribuem com o Sebrae. Esse dinheiro, nesse momento, voltou para quem precisava, né? São atitudes, né, como essas que fizeram com que o Rio Grande do Sul realmente tivesse uma recuperação diferenciada no ponto de vista da economia, né, e do bem-estar da sociedade. Eu estou com uma curiosidade. A pandemia, ela, por óbvio, nos obrigou a mudar um pouco as nossas relações e também as formas de consumo. Foram abertos e explorados outros canais. As enchentes e esse processo de recuperação, teve alguma mudança de comportamento dentro do varejo de Porto Alegre? Sei lá, começou a se explorar mais, de fato, e-commerce, formatos de delivery, mudou a maneira como as coisas são dispostas dentro da loja física. Se percebeu isso? Não chegou a ter mudança, no meu ponto de vista, pelo menos, né, significativas nesse sentido, né? A grande mudança do jeito de consumir foi a partir da pandemia, né? Realmente houve uma mudança muito grande de e-commerce, as ferramentas digitais, de modo geral, não necessariamente só e-commerce, né? A gente, nas pesquisas que o Sindlojas faz aqui de intenção de consumo, todas elas aparecem, né? O uso de ferramentas tipo WhatsApp, Instagram, enfim, esses meios digitais para comercializar, não necessariamente só o e-commerce, só o site, né? Mas todas essas ferramentas juntas, elas ajudam a melhorar fizeram a mudança do consumo. E todas elas vieram com muito força a partir da pandemia. A enchente, em alguns casos, reforçou, mas eu diria assim, que talvez a mudança mais sentida, pelo menos do meu ponto de vista, a partir da enchente, é a necessidade das pessoas conversarem. Porque muita gente que perdeu tudo, ela precisa de um carinho, ela precisa de uma atenção. E quando ela vai num empreendimento, vai numa loja, enfim, num restaurante, e ela é bem atendida, ela vai voltar. Isso talvez seja, no meu ponto de vista, o maior legado, se é que dá para dizer que tem um legado sobre uma enchente, né? Mas isso essa possibilidade, né, de melhorar a relação entre o consumidor e o empreendedor com essa atenção mais olho no olho, né? Não quer dizer que as vendas por internet, enfim, não vão continuar subindo. Elas vão continuar subindo porque é uma tendência mundial. Mas a gente percebe, quando conversa com os consumidores, conversa com as pessoas, de que esse olhar olho no olho tem feito uma diferença incrível e talvez isso tenha fortalecido a partir das enchentes. O restante se mantém, vai mesmo ciclo, né, de mudança que já vinha acontecendo desde a pandemia. Se me permite complementar, presidente, teve uma diferença da pandemia para a enchente, né, que ela é meio óbvia, mas ela precisa ser dita para a gente entender os tipos de custo que a gente teve diferentes. A pandemia, ela acabou com o fluxo de trabalho, né? As pessoas não podiam sair de casa, tinham que ficar em casa, não tinha um fluxo de trabalho. A enchente quebrou o fluxo, porque as pessoas não conseguiam chegar no seu trabalho, mas também quebrou o capital das pessoas. As lojas, fisicamente, elas foram destruídas. Então, de certa forma, é claro, a gente tem que entender que a pandemia foi algo que aconteceu em termos globais, né? E aqui a gente está falando de termos regionais, mas a enchente ela foi mais danosa nesse sentido, né?
Porque ela destruiu não só o fluxo de caixa das empresas, das lojas, mas também o espaço físico delas, né? Sem contar as casas das famílias e tudo mais. Né? Então, para a economia, a enchente ela foi mais... Ela teve um dano maior nesse sentido. Porque agora, ou depois da enchente, as empresas tiveram que... Por exemplo, tem empresa da indústria de transformação aqui de Porto Alegre que teve máquinas caríssimas que foram perdidas, né? Claro, pode ter o seu seguro lá e tudo mais, mas se perdeu, né? Cervejarias que estão lá em Sarandi, no 4º Distrito, de forma geral, muitas não vão voltar, né? E isso acontece, o presidente citou o Katrina, né, como um bom exemplo para comparativo, né, do que aconteceu. O que acontece geralmente nesses momentos de catástrofe natural é que as pessoas não sabem o que vai acontecer depois, principalmente o empresariado, né, as lojas. Então, ele resolve não ficar em Porto Alegre, ou na região onde ele está, ir para outra cidade, ou mudar de bairro, ou mudar até de país, mudar de estado, né? Esse é um movimento natural que acontece. E o que acontece de forma geral é que a gente vê um aumento de investimentos por causa do setor público, que vem e tenta reacender a economia de alguma forma, mas a gente tem uma taxa de investimento menor. Porque as pessoas estão pensando assim, por que eu vou investir na minha empresa se vai alagar o ano que vem de novo? E esse é o maior dos problemas que o setor público tem que resolver hoje. É bomba d'água, é dique, enfim, não sei o que vão fazer, mas a resposta do setor público tem que ser essa para que a economia volte a se restabelecer e a expectativa das pessoas também volte, né? Para que as pessoas voltem para aqueles lugares que foram inundados e tenham a segurança de que eles podem investir de novo nessas regiões. Porto Alegre e o estado, né, passaram por esse momento muito único, não só em termos econômicos, mas em termos sociais, como muito bem tanto o Rodrigo quanto o presidente trouxeram. Mas nos termos macroeconômicos, aí principalmente contigo, Rodrigo, como é que tu vê o ano de 2024 como um todo para país, principalmente, assim, taxa de juros, inflação, desemprego. Como é que é a tua leitura de finalização do ano 2024? Começamos de X jeito, estamos terminando em Y. Como é que é isso? 2024 foi um ano de boa expectativa para a economia, na verdade, né, no Brasil. Apesar da gente vir de uma colheita não muito boa, né, mas de uma safra não muito boa, né, mas que a economia brasileira estava aquecida, e ela está aquecida até agora, né? E a gente pode pensar isso como o que a gente pode ver dos próximos capítulos de todo esse papo de ajuste fiscal e tudo mais, né? Vem desse ano bom, né? A gente teve um ano bom muito por incentivo do próprio setor público, né? O setor público incentivou a economia, botando dinheiro na economia bastante. Então, o dinheiro circula, a gente vê uma taxa de desocupação menor, né? A gente bateu um recorde histórico agora de 6,2 na taxa de desocupação no Brasil. Isso significa que tem muita gente empregada, é mais difícil encontrar gente que não esteja empregada, mas também, e o varejo vê isso muito, o presidente pode me ajudar, tem uma rotatividade de pessoas muito grande, né? Por quê? Em termos econômicos é fácil de entender, né? A pessoa está empregada, recebe o salário, ela vê uma proposta um pouquinho melhor em outro lugar, no vizinho, vai para o vizinho, porque sabe que vai conseguir fácil em outro momento. Né? Então, existe uma rotatividade maior porque a economia está aquecida, uma taxa de desocupação mais baixa, né? Mas o cuidado que a gente tem que ter é de onde está vindo esse aquecimento da economia, né? Se ele está sendo, instigado pelo setor público ou se ele está vindo naturalmente, entre aspas, né? Como na economia a gente gosta de falar, tem uma taxa natural de desemprego, natural enfim, tu tem um andamento natural da economia. E como é que o governo está lidando com essa economia? Isso é um fator importante para a gente entender os próximos passos, e a gente vai falar do ano que vem, né? Mas desse ajuste fiscal, o que vai acontecer, por que ele é importante, por que ele não é, quais são os possíveis cenários aí para frente, né? Mas o balanço de 2024 ele é bom. A gente vai crescer aí, como Brasil, 3,5% esse ano, o que é um crescimento ok, apesar dele estar abaixo do crescimento mundial, né? O Brasil tem um histórico de crescer abaixo da média mundial anualmente. Isso é uma demonstração ruim de perda de espaço, né, da economia. Porém, ele é melhor do que se esperava antes, né? A gente esperava um crescimento de 1 e pouco, né, na economia do Brasil, e a gente está crescendo 13,5%. Isso é bom, né? É uma boa notícia, né? E se ela é sustentável ou não, esse é outro problema, e a gente pode discutir mais para frente sobre
como é que a gente vai lidar com isso em 2025, mas a gente vai crescer 13,5% esse ano. O Rio Grande do Sul vai crescer 4%, acima da média do Brasil. Então, 4% no Rio Grande do Sul é um bom crescimento, né? O Rio Grande do Sul depende bastante do agro, tem essa carga importante aí. Então, a gente vai crescer acima da média do Brasil, que é uma boa notícia também, né? A gente aceitou nesse último ano uma inflação um pouco maior. Estamos aí, o acumulado de 2 meses acima da meta de inflação, como a gente já está vendo. Isso forçou a taxa de juros se elevar um pouquinho. A gente teve a última ata do Copom demonstrando que um aumento de 1% na taxa de Selic e já sinalizando mais 2 aumentos de 1% nas próximas 2. Né? Ou seja, o Banco Central está dando uma sinalização muito forte de que ele vai controlar a inflação, seja qual for o custo, entre aspas, né? Ele vai seguir o objetivo dele, que é controle de inflação, e ele dá uma sinalização clara para o Ministério da Fazenda, principalmente, de que eles estão esperando uma ação de corte de gastos, né? Porque esse lado ele está fraco, estamos frágeis. E isso se exacerba mais ainda no Brasil, porque a gente vê um contexto internacional mais desaquecido, né? A economia mundial está crescendo menos. E se ela está desaquecida, o Brasil sofre se ele está mais vulnerável. E a parte fiscal ela é importante para que a gente não seja tão vulnerável a esses movimentos internacionais. Depois a gente fala eu já ia falar aqui sobre o 2025, mas eu vou me frear um pouquinho para a gente ficar em 2024 e a gente bater um pouquinho essa bola aí, né? Sim, sim. Presidente, como é que o senhor vê todos esses movimentos de 2024, não só como presidente de uma entidade, mas também como um lojista, também como empreendedor? Como é que o senhor percebe todos esses movimentos da economia? Bom, fazer análise depois de já acontecida é mais fácil, né? Projetar o futuro é um pouquinho mais difícil, né? Assim, como eu falei antes, né? No início do ano tinha uma expectativa muito boa, né? Ver as enchentes, mas de fato a gente vai encerrar um ano positivo, né? Com a agricultura ajudando, com todas as ajudas que vieram, tanto de doações de pessoas físicas, de entidades, enfim, e do governo para o Rio Grande do Sul, isso acabou indo para a economia. E a economia, de um modo geral, no Rio Grande do Sul, ela, como o Rodrigo acabou de falar, vai crescer mais do que a gente estava esperando até. Isso é positivo, é bom. Isso dá um ânimo, deixa a gente mais preparado, mas eu diria assim que é fundamental olhar para isso que aconteceu e estar muito, muito preocupado com o que vai vir depois, né? Se a gente olhar o histórico no Brasil... eu não sou economista, mas a gente vive a economia na prática, no dia a dia, né? A gente olha para trás e a gente vê, são ciclos, né? A economia brasileira é feita de muitos ciclos e ciclos normalmente de curto prazo, né? Especialmente os ciclos de bonança, né? Voos de galinha. Voos de galinha, mais ou menos isso, né? E normalmente depois de um esforço muito grande do governo de segurar a inflação através de injeção de dinheiro na sociedade, ele acaba vindo uma ressaca depois. Então, a minha recomendação... Eu não estou fazendo análise do futuro, estou fazendo análise do presente, é o que está acontecendo hoje. O governo está injetando dinheiro na economia através de uma série de mecanismos, né? E isso acaba trazendo uma melhora na economia. A gente vê o ano melhor do que a gente imaginava no início do ano, vai terminar aí com 3,5%, 3,6% de crescimento no Brasil, 4% no Rio Grande do Sul. E isso, para mim, me gera uma preocupação para os próximos anos, especialmente para o próximo segundo semestre de 2025. Ele é bem preocupante em função dessa injeção de recursos na economia. Mas vamos lá, fazer uma análise do ano. Se olhar só o ano 2024, apesar de todos os acontecidos das chuvas, ele é um ano positivo para a economia. Acho que esse reflexo vai rodar agora em 2025. Esse reflexo acontece agora em 2025. Dependendo do esforço do governo, pode ir lá para 2026, né? Vai depender muito do que ainda ele tem de recursos ainda disponíveis para e quanto ele vai estar disposto, né? Ainda a sacrificar o futuro. Porque é sacrificar o futuro, quando a gente resolve, nesse tipo de coisa, resolve o presente, mas sacrifica o futuro. É quanto ele está disposto a sacrificar o futuro. Se ele para meio logo, segundo semestre de 2025, nós já vamos ter um reflexo bem importante sobre isso. Claro, sempre ainda tem
as demandas geopolíticas, né? Pode eventualmente, uma situação em outros países, facilitar o nosso trabalho, né? Mas espero que aconteça alguma coisa que facilite nosso trabalho, mas eu tenho uma certa preocupação e a minha recomendação é que todo mundo olhe muito bem o seu fluxo de caixa, se organize, faça alguma reserva, não vá com muita sede ao pote para evitar sustos ali na frente. Apesar das boas notícias referente ao crescimento geral, a gente nesse momento está passando por uma situação complexa na economia, principalmente né, o valor atual do dólar que se mantém subindo aí. Tem alguma dica pro varejista nesse sentido? Porque isso afeta diretamente né, o mercado do varejo e é para agora, não é? Eu até quero pedir, Rodrigo, explica por que o valor do dólar alto impacta no dia a dia do varejista e do consumidor num todo também. E se né? vai Além baixar? disso. Não quero, eu sei que é complexo, mas e se vai baixar? Eu não sei se o presidente quer responder sobre pode. Tá, ótimo. Como eu ouvi o professor Marcelo Portugal da URGS falando na FEComércio esses dias, ele explicou muito bem, assim. Ele falou, o dinheiro ele vai onde é mais seguro. Né? Onde ele não tem muito... Se as coisas começam a ficar muito assustadoras, o dinheiro vai para onde é mais seguro. Que é o quê? É o dólar e o ouro. Né? Então, o que acontece naturalmente quando o mundo começa a ficar mais estável? Todo mundo vai para o dólar. Significa, vai todo mundo para os Estados Unidos. Né? As empresas voltam para lá, a botar o seu dinheiro lá e tudo mais. Então, o dinheiro sai dos outros países para ir para lá. E ele sai dos outros países, inclusive do Brasil. Né? Se o dólar sai daqui, ele começa a valorizar. Isso é uma força que é externa ao Brasil, certo? Está acontecendo no mundo e isso está afetando o nosso câmbio. Junto a isso, o Brasil também, como a gente já falou aqui, está tendo uma política de aumento ou mais atuação na economia. Isso significa que aumenta os gastos, né? E esses gastos aumentam com indexações. O presidente comentou rapidamente ali, acho que é legal explicar. A indexação na economia é justamente quando tu bota o crescimento do orçamento para alguns setores ligados a crescimento econômico. Então, o Brasil cresce 3,5%, ele vai crescer tanto em gastos nos setores X, Y, Z. Saúde, educação, enfim. Né? Isso faz com que tu atrele um crescimento a gastos do governo. Então, o que acontece naturalmente? Tudo tende a exponencializar, né? Tudo começa a crescer. O arcabouço ele tem um teto, né? O arcabouço fiscal ele tem um teto desse crescimento, junto com o crescimento econômico, mas ele não está sendo suficiente para a gente lidar com isso. Claramente, como o Victor falou bem aqui, a gente está vivendo um momento meio tenso nesse sentido. Né? Mas por que o câmbio, então, por que afeta o câmbio? Né? Justamente porque o câmbio ele é a valorização da moeda ou não perante outra moeda. Né? No caso, a gente pensa no dólar. Né? Então, se o dólar sai do Brasil, ele valoriza o dólar e desvaloriza o real naturalmente. Então, o câmbio tende a ficar o 6 por 1, 5 por 1, como a gente está vendo agora. A notícia ruim é que a gente tem um ano de 25 que a gente não vai ter um câmbio menor que 6 para 1. A gente vai manter esse câmbio, tende a se manter assim, caso não mude a situação, caso o governo seja leniente a essa questão fiscal e tudo mais. Mas a tendência é essa para 2025 por enquanto. Né? Somos pessimistas, acho que eu tô junto com a Arcione aqui sobre o pessimismo em relação à economia brasileira, principalmente para o segundo semestre. Mas vamos chegar lá, né? Mas eu acho que só complementando a pergunta do Victor, Rodrigo, o que a diferença cambial e esse aumento do dólar reflete diretamente no cara? Isso. Né? O que muda isso na vida dele? Né? Perfeito. Eu esqueci dessa parte, realmente. O que acontece? A gente, no varejo, principalmente, eu acho que o Arcione, presidente, pode falar até melhor que eu, tu tem importação de insumo também para revender aqui. Para vender aqui, para complementar a sua venda aqui. Isso significa que, quando tu cria uma cadeia de importação de produto para montar o teu produto aqui e vender aqui, tu tá ligado ao câmbio, à taxa de câmbio. Se o câmbio se deteriora muito, esse produto se torna mais caro para ti. Diminui tua margem, aumenta o teu custo e tudo mais. Então, isso tudo afeta o varejo e a vida, o dia a dia de todo mundo. Por exemplo, itens da cesta básica afetam a vida das pessoas diariamente, né? E carne e trigo, por exemplo, são coisas que a gente importa de fora. Então, são totalmente ligadas ao câmbio.
o trigo tem a ver com o pão, né? Então, o pãozinho de cada dia fica mais caro, a carne fica mais cara, né? Então, tudo isso, por que a carne fica mais cara? Porque a gente vende muito para fora, então tudo que fica aqui dentro depende dessa venda para fora, né? Então, isso também está afetando o nosso dia a dia, né? Então, aquela história de eu não como PIB, eu não como câmbio, né? Essas coisas afetam a gente diariamente, né? Afeta o varejista. Acho que o presidente pode falar melhor do que eu em relação a essa mudança como é que tu faz para mudar a tua cadeia de um produto daqui ou o insumo de fora para vender para cá, né? É claro que o câmbio está afetando essas coisas e quanto mais deteriorado, maior o custo para isso acontecer. E quanto mais caros os produtos, o consumidor ele vai naquilo que é mais imediato para dele, é o alimento, tudo mais, e é a roupa, o material de construção, ele vai deixando para depois. Com certeza, não, é bem colocado pelo Rodrigo. O câmbio ele acaba influenciando, sim, porque como falou, muita coisa do que a gente consome aqui ele depende de importado, né? de importação. E quando depende da importação, ele vai... se o dólar subiu, o custo do real desvalorizou, ele vai ter que ser colocado no preço, não tem jeito. A margem é muito pequena para segurar. Segura um tempinho, mas não vai mais, né? E a gente pegar embalagens, um monte de coisa depende de produtos químicos, né, que são importados, né, que nós não temos a capacidade de produzir tudo aqui. Então, dificilmente um país tem, eu não conheço nenhum, pelo menos, que tenha 100% do seu consumo produzido internamente. Então, sempre vão depender dessa movimentação. Os que foram recursos, assim não deram certo. Não deram certo. Desses recursos internacionais. Então, por isso que a gente falei antes ali, né? Se nada acontecer lá fora, a gente pode ter um segundo semestre já muito preocupante no ano que vem, com redução de consumo bem significativa. Essa é a minha preocupação. E a recomendação que os varejistas, especialmente, se preparem para um pouco mais de dificuldade. E, infelizmente, tá? Tomara que eu esteja enganado. Como a gente está falando aqui, é previsão, não estou afirmando, não é previsão. Isso é muito importante. Quer apostar um fardinho? Quer apostar um fardinho? Então, o consumo é isso aí mesmo, né? E quando o dólar aumenta, o que acontece? Quando nós estamos no mercado globalizado, o que o dono do produto faz? Ele tenta a melhor oportunidade, né? Se a melhor oportunidade é exportar, ele vai exportar o produto. E aí sobra menos produto interno. Quando é a lei da oferta e da procura, né? Se eu tenho menos oferta e mais procura, naturalmente o preço sobe. Se eu tenho mais oferta e menos procura, o preço cai. Isso é natural da economia. Quando algumas coisas acontecem quando o dólar sobe demais. A carne, por exemplo, a gente já não produz o suficiente, a gente exporta daí. Aí sobra menos aqui. Mas a gente vai importa o trigo, aí o custo está mais caro. Quer dizer, a conta não fecha, né? Quem vai pagar a conta vai ser o consumidor, né? Isso não tem jeito. E normalmente quem mais sofre são os que menos têm recurso. Sempre, né? Eu acho que a gente pode pular para 2025, né? Vamos aí comemorar o ano novo. Rodrigo, vamos começar do macro para o micro. Mapeie para nós o que vai ter de novidade em 2025, o que já é uma tendência em termos do macro, de globo, que vão influenciar a economia brasileira, principalmente a partir do próximo ano. Tá. Eu quero, antes disso, fazer um comentário sobre o comentário que o presidente fez. Sobre é tudo uma escolha entre hoje e o amanhã, né? E essa é a definição ela não é a definição, mas está ligada à definição da taxa de juros, né? A taxa de juros ela é a escolha do hoje para o amanhã ou do amanhã para hoje. Quanto maior a taxa de juros hoje, mais a gente está escolhendo o futuro do que agora. Pensem em vocês como investidores, né? Se tu tem um ativo lá que tem 5% de retorno e outro que tem 10%, o que tem 10% vale mais a pena, né? E tu tá tirando o teu dinheiro do teu bolso, botando nesse ativo para tu receber 10% daqui a um tempo, né? Então, essa escolha também ela tem tudo a ver com esse ambiente que a gente está vivendo hoje. Por que a Selic está aumentando, né? Que é a taxa de juros principal daqui da economia brasileira. Por que ela está aumentando? Porque o governo está dizendo assim, eu preciso incentivar que vocês parem de consumir hoje para consumir amanhã. Porque a economia está muito aquecida. Então, parem de consumir agora, tira dinheiro da economia, aumenta a taxa de juros, que é o preço do amanhã, né?
tirem o seu dinheiro de circulação, botem num ativo do governo, emprestem dinheiro para mim que eu pago para vocês daqui 4, 5 anos. Né? Ele está dizendo exatamente isso. Parem de gastar agora para gastar depois. Agora vocês gastaram demais já. Deu problema. Né? Pelo menos essa é a sinalização que o Banco Central está dando. Né? Então, fazendo o link disso com a tua pergunta, Victor, a gente tem um cenário internacional, como eu falei antes, que é de desaquecimento da economia. E a previsão é de que a economia global se desaqueça mesmo. Né? A gente tem o Trump lá como um presidente que vem com políticas que são bastante protecionistas, né, da economia americana e que elas são, se trocar em miúdos ali, elas são inflacionistas também. Né? Se as políticas do Trump são inflacionistas para os Estados Unidos, a tendência é que a taxa de juros dos Estados Unidos aumente, a fuga de dólar dos outros países aumente para os Estados Unidos de volta. Então, a gente vai ter uma pressão também aqui dentro, né, do Brasil. Então, a gente vê a economia americana afetando a nossa economia dessa forma, né? Tirando divisas, né? A gente está vendo o Banco Central já botando dólar na economia para ver se o câmbio dá uma ajustada ou dá uma cedida e não tem jeito, né? E isso tende para o ano que vem a se manter se as políticas norte-americanas ficarem na mesma, né? Então, a gente vê uma economia desaquecida no fim das contas, porque os Estados Unidos ele vai parar o comércio com alguns países e aumentar com outros. Então, esse balanço, né, é de que a gente vai ter menos comércio, né? Menos dinheiro. Né? Então, a gente vê uma economia mais fechada, cada um se trancando no seu quartinho, né? Cada um mais protegendo o seu, assim. E essa é uma tendência global, né? Tirando alguns países pontualmente, tipo a Argentina, né? Que quer fazer o acordo de livre comércio com os Estados Unidos e tudo mais. Mas, de forma geral, a gente vai ver uma economia global crescendo menos. E certamente a economia do Brasil cresce menos. Nós somos um país de commodities, né? Então a gente depende muito que o mundo queira as nossas commodities, né? Queira petróleo, queira soja, né? Não teria, eu vou dar uma de host aqui, o Brasil não teria uma chance muito boa dessa fechamento do mercado americano, especialmente para produtos asiáticos, né? Do Brasil passar a ser o queridinho do comércio, especialmente do chinês, enfim, não tem uma janela de oportunidade muito boa aí. E, claro, temos que saber aproveitar, né? Não teria isso, Rodrigo? Acho que tu leu muito bem, presidente. O cenário a China já é o principal parceiro comercial do Brasil hoje, né? E ela vai ser mais, né? Se a gente tiver uma queda de comércio com outros países, o Brasil vai acabar dependendo mais comercialmente dos países asiáticos, principalmente da China. Então, a tendência é que a gente aumente essa proximidade comercial com a China. Né? Então, é mais ou menos por aí. É um mercado de 1 bilhão e lá vai pedrada de pessoas, né? Sim. Então, que já demonstrou sinais de desaquecimento também. Também. Né? Mas mesmo assim, mesmo crescendo 4, 5, 6% ao ano, que é o que está crescendo a China, o consumo é absurdo, né? Não tem, nunca vão ter produção suficiente para atender a população deles. Sem dúvidas. Vão depender sempre de outros mercados, né? A China e a Índia, né? Que também é um mercado que tem crescido bastante, né? Mas essa previsão de desaquecimento do mercado global, ela chega a atingir o pequeno varejista, por exemplo? Sim, ela encarece os preços dos insumos, né? De forma geral. A gente, como o presidente falou bem, tem coisas que a gente não consegue produzir aqui. Embalagens plásticas, etc., que dependem de uma indústria já bem formada. Então, como a gente depende da importação dessas coisas, a gente é refém do câmbio, né? E se o pequeno e o médio, eles são reféns desse câmbio para conseguir esses produtos, vai encarecer os produtos aqui. E mesmo que ele crie uma estratégia para agregar valor ao produto que aumentou o preço, eu como consumidor também estou sendo afetado por essa desaceleração. Claro. Então eu também não tenho para acompanhar isso. Eu penso duas vezes, né? Porque o dinheiro, o dinheiro não desaparece, né? Ele só muda de bolso de acordo com o momento da economia, né? Às vezes ele fica mais concentrado em poucos bolsos, às vezes ele se espalha um pouco mais, né? Com o aumento de custos generalizados, o poder de consumo, e especialmente de menor renda, ele diminui. Diminuindo o poder de consumo, o consumo diminui. Então, é uma engrenagem que ela vai dependendo sempre do que aconteça. Então, se diminui o poder aquisitivo, obviamente, o pequeno vai sentir mais.
porque é o que tem menos condições de criar estratégia, de mudar, fazer ações para que aproveite, assim, vender para quem concentrou o dinheiro na mão, né? O grande consegue criar estratégia para isso. O pequeno não consegue, ele vai estar naquele público dele e raramente ele vai conseguir fazer uma estratégia que mude, que ele consiga mudar de uma hora para outra, embora ele tenha mais agilidade, porque está ali o próprio dono e tal, mas necessita muito mais de capital, né? E que é o que ele não tem normalmente, né? Então, essas são as dificuldades para o pequeno, né? Se movimentar nesses cenários. É óbvio que se a gente olhar, vou generalizar, 100% do pequeno vai ir mal? Não. Sempre tem o que teve uma sacada inteligente naquele momento e vai crescer. Normalmente, onde se desponta os bons são nas crises. Nas crises é que a gente conhece e reconhece os bons. Na normalidade, todo mundo está lá, está fazendo seu papel, tu não consegue perceber quem é bom e quem é ruim. Agora, na crise... Pode ser uma oportunidade, então, presidente, agora. Sempre é. Nunca é ruim para todo mundo, né? Nunca é ruim para todo mundo. Eu uso um exemplo, né? O Haiti, há um tempinho atrás, foi devastado por um terremoto, né? Tinha gente vendendo água lá e ganhando muito dinheiro. Estou dando um exemplo, né? Certamente teve muitos outros. Mesmo naquela pobreza extrema. Tinha gente ganhando dinheiro. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Bem por aí. É bom lembrar que a economia é cíclica, né? A gente não está sempre só crescendo ou sempre só indo para... Ela é cíclica, a gente é feita de ciclos, né? E sempre quando a gente está no ciclo, na parte ruim do ciclo, né? Ele cria oportunidades, claro, né? 24 subimos, 23 como é que a gente estava? 23 a gente estava bem também. Tava com uma perspectiva pior do futuro, né? A gente tava com mais dúvidas. As projeções eram piores. Porque tinha mudança de governo, início de governo, né? A gente começou o ano com um novo governo, né? No final de 22, se a gente olhar para trás, final de 22 ali, novembro, a partir da eleição, o mercado deu uma desacelerada violentíssima. E aí depende, né? Porque foi o PT? Não tem nada a ver com o partido que foi eleito. E nem com o partido que saiu do poder. É natural a mudança de partido, de governo, tanto faz. Né? Lá em 2018, quando o Bolsonaro entrou, em 2017, os últimos 2 meses, novembro e dezembro de 2017, também tivemos uma queda. Qual é a expectativa? O que vai acontecer? Causa insegurança. Causa insegurança, porque é um novo governo, um novo jeito de governar. E a gente não... De um modo geral, o Brasil não faz políticas de Estado, ela faz política de governo. E aí termina o governo, termina a política, né? E aí começa tudo de novo, né? A gente vai só olhar pelos ministérios, né? Toda hora muda, os técnicos, né? Mudam. E isso é muito ruim para a economia. E, na verdade... No Brasil, isso é meio que no mundo, mas de qualquer forma, a gente, como especialmente nessas últimas 2 eleições, a polarização foi tão grande que a expectativa ela muda muito e quem tem o dinheiro fica no compasso de espera, né? Não vai... Tem alguns loucos que vão lá e fazem, né? Investem e às vezes ganham dinheiro, às vezes perdem dinheiro, mas normalmente é isso aí, dá essa mudança de cenário, ele altera muito quando altera os governos, independente de quem é o governo. Não precisa ser bom ou ruim, não precisa falar de um ou de outro. Mudou o governo, se gera uma expectativa diferente e tem, no primeiro momento, uma desaceleração e depois, dependendo das ações que o governo faz, ele volta a crescer. Política de Estado seriam a longo prazo. Políticas de Estado seriam a longo prazo. Política de governo é 4 anos. Exatamente. Que a gente tá cheio delas, né? Mas eu ia só complementar o que o presidente está falando, né? Que, na verdade, o que a gente está vivendo hoje é uma crise de expectativas. A gente não é... O que foi feito não agradou. A gente não sabe o que foi feito ainda. Não foi feito nada. Né? Então, a gente não sabe o que esperar. E isso que cria um cenário desfavorável para 2025 agora mais do que vamos fazer isso. Né? A gente não sabe o que está acontecendo, o que eles vão fazer. Né? Então, essa é uma crise de expectativa também porque a gente não sabe. Né? Estamos esperando, estamos aguardando. Já foi anunciado há bastante tempo, né? A expectativa mudou ao longo dos anos. Ano passado, lembrando, falando um pouco do déficit aí da dívida pública, né? Tinha uma expectativa de zerar o déficit no começo desse ano. Esse era o anúncio que tinha sido feito.
Aí, quando chegou, viram que não ia conseguir, mudaram. E agora vão mudar de novo. Então, veja, a gente não consegue saber para onde vai, né? A gente não consegue ter uma expectativa. E como o presidente falou, quem tem o dinheiro, bem, eu vou no seguro, né? Se eu não sei o que vai acontecer aqui, eu vou para outro lugar. Para mim é fácil, né? Então, essa expectativa ela é muito importante. E deixar a expectativa bem definida ajuda. Mesmo que seja uma política ruim. Ela ajuda a definir a gente também entender o que está acontecendo lá na frente. Vamos descer esse degrau então agora. Saímos do cenário internacional, chegamos ao Brasil. Já muito bem, tanto o presidente quanto o Rodrigo falaram do que principalmente a eleição americana, o novo presidente vai acabar causando no comércio internacional e como isso vai impactar o Brasil. Mas aqui de dentro, né, Rodrigo? Principalmente assim, a gente está vendo muita discussão nessas últimas semanas, basicamente, do ano, sobre toda uma nova ideia de como, né, botar as contas públicas em dia e tudo mais. Como é que tu tá vendo isso para 2025? E principalmente, de novo, né, já antevendo aqui a pergunta do Vitão, como é que isso vai impactar no pequeno varejista? A gente sempre chega nesse ponto, né, na verdade, né? Tudo isso é pra gente chegar no pequeno varejista, que é o que importa pra gente aqui, né? Mas, de forma geral, o Brasil sempre teve um problema na parte fiscal, né? O Brasil nunca foi muito santo, assim, em termos fiscais na história. Qualquer livro de história do Brasil vai mostrar isso aí, história econômica do Brasil vai mostrar isso aí fácil. A gente gosta de gastar. A gente tem governos gastadores de forma geral, né? E maus gastadores. Maus gastadores. Vamos que é o problema, né? Não é... Se gastasse bem ainda... Gastar bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema é gastar mal, né? É isso. Um exemplo de mau gastador, já que a gente entrou nessa seara, né? É educação no Brasil, por exemplo. A gente gasta bastante em educação. O reajuste que a gente tem ali com o arcabouço fiscal é grande também na educação. A gente piorou nos índices de educação no Brasil nos últimos anos. Tá funcionando ou não tá funcionando, né? Esse gastar. O que tem que fazer? Gastar melhor. Gastar melhor. Tem que gastar muito melhor em educação no Brasil, né? Para qualificar a mão de obra que vai para o varejo, para qualificar a mão de obra que vai para os outros setores também, né? Quem chega hoje no mercado de trabalho chega pior do que poderia estar, porque se gasta muito mal, né? Esse é só um exemplo, né? Para a gente ficar num exemplo aqui, Claro. para vocês entenderem quando a gente fala, fica meio amplo demais, né? A gente diz assim, tem que parar de gastar, mas tem que parar de gastar no quê? Né? Esse é um exemplo, né? Que a gente tem que gastar melhor aqui. A gente tem que entender o que fazer, não é só jogar dinheiro que a coisa acontece. É pensar, ter gestão, ter transparência, ter governança, né? Quem é que vai ser responsável por essas coisas? Quem é que vai ser responsável pelos indicadores? Para a gente poder saber o que vai acontecer e a gente fazer algo mais eficiente, né? Que é a palavra que o economista gosta. Né? Gastar com mais eficiência. Né? Então, isso tem a ver com esse corte de gastos. Daí, aproveitando o gancho, né, da pergunta do Victor, é exatamente como é que a gente está pensando esse arcabouço geral e o que a gente espera para 2025. O que o presidente falou antes, e eu vou repetir, que tem a ver com o nosso cenário. Todo o impulso da economia trazido pelo governo, ele tem um limite. A economia responde até um certo limite. Depois ela começa a dizer, não está funcionando, não estou bem. Né? E a gente já está vendo esses sinais de não estou bem. A inflação está maior, a taxa de juros, o Banco Central está avisando, estou aumentando a taxa de juros aqui porque as coisas não estão bem. Né? A gente está vendo o câmbio, também é outro sinal de que não está bem. A gente pode pensar que o câmbio é uma questão de conjuntura global, mas se a gente comparar o câmbio com outros países emergentes, o nosso sofreu muito mais. O que significa que é alguma coisa interna, não é uma coisa só externa. É claro que essas coisas estão juntas sempre, né? A economia é muito dinâmica, mas tem uma coisa interna que não está bem. E o que não está bem é exatamente a parte fiscal da coisa. Como é que a gente vai parar de só jogar dinheiro para ver se a coisa cresce? Né? Não é uma árvore de dinheiro, o dinheiro não é infinito. Né? Por mais que o governo possa se financiar, né, com dinheiro, a gente sabe disso, a inflação ela financia o governo. Tanto que a gente tem recordes de arrecadação hoje, né, no Brasil. O governo federal tem recorde de arrecadação, o município tem recorde de arrecadação histórica, porque a inflação ajuda a bancar essa arrecadação. Pense, aumenta o preço da carne, aumenta o preço do pão, aumenta o preço de tudo, aumenta o preço de quanto as pessoas estão gastando, estão dando em imposto também, né? Então, a inflação ajuda a financiar essas coisas também. Então, o que a gente espera para 2025, dada essa conjuntura toda, é um esgotamento desse arcabouço fiscal. É um esgotamento dessa atuação do Estado, do governo na economia. Eu gosto de fazer esse paralelo que é
2013, 2014 está muito parecido com hoje. Ou melhor, hoje está muito parecido com 2013, 2014. Que a gente teve muito dinheiro sendo jogado na economia com política pública por causa da crise de 2008, da bolha imobiliária. A gente fez um trabalho excelente naquele período, na minha opinião, de recuperação. Quando tem crise, o Estado tem que intervir mesmo, tem que expandir a oferta monetária para que tenha dinheiro circulando e as pessoas mantenham renda, mantenham emprego e tudo mais. Hoje a gente está vendo a mesma coisa, muito parecido, na verdade. Que é, o governo está fazendo tudo, está aumentando os seus gastos, mas ele não está botando um ponto final nos gastos. Porque a crise tem um fim, né? A crise tem fim. Mas os gastos não estão tendo fim. Então, se tu continua botando dinheiro na economia, tu tem inflação maior, tu vai ter taxa de juros maior. E quando a taxa de juros é maior, tu diminui o quanto dinheiro está circulando na economia, isso diminui o PIB e as expectativas começam a baixar, né? E a expectativa dos economistas hoje, pelo menos as expectativas que eu vi até agora, são de uma possível recessão no segundo semestre do ano que vem. A gente vai crescer bem no primeiro semestre, porque a gente tem ainda um ano de 2024 bom, que vai levar um pouco desse crescimento, 1% do crescimento do ano que vem vai vir desse ano ainda, mas a gente vai ver um esgotamento, se as coisas não mudarem, né? Se não tiver um anúncio bom de corte de gastos, se a gente não vê a Fazenda sendo ativa nisso aí para tentar corrigir o problema, né? Então, a expectativa então, para o ano que vem é a gente vai crescer bem no primeiro semestre, muito por uma boa colheita que a gente vai fazer ano que vem. Queira Deus que não venha nenhum outro problema aí até a colheita do... Amém. Pelo amor de Deus. Mas temos uma boa colheita vindo até o começo do ano que vem. E o segundo semestre, um esgotamento dessa política. E a gente vai ver um desaquecimento da economia, bastante pela elevação dos juros, que vai chegar a 15%, né? Mais de 15%, se mantiver aí essa previsão, essa ameaça do Banco Central, né? Do que ele falou. A gente vai ter uma taxa de juros maior. Taxa de juros maior retrai a economia, desaquece a economia para de crescer, né? Então, possivelmente no segundo semestre, se as coisas não mudarem, a gente vai ter uma economia mais desaquecida no segundo semestre. Rodrigo, agora eu já acho que a gente pode descer um pouquinho mais, chegar já a nível estado e município, e aí eu quero pegar um paralelo na tua frase, desculpa, na tua fala como um todo, mas pegar uma frase tua que é muito correto, que tu comentou, de 2008 tivemos uma crise, o governo interviu, colocou dinheiro e tudo mais, mas logo em seguida nós tivemos alguns processos recessivos e tudo mais. Este ano, Porto Alegre e Rio Grande do Sul tiveram uma crise. O governo chegou forte, colocou grana e tudo mais. Beleza, é isso que precisa ser feito. Não tem risco disso em 2025 a gente começar a ver, então, um processo recessivo, porque, de novo, tem um limite. As coisas vão terminar uma hora, né? O dinheiro começa realmente a ficar enxuto. Como é que está a previsão para o Estado e para Porto Alegre em 2025? Tem alguma coisa parecida com isso? A gente tem, então, tu falou muito bem, né? A gente teve uma crise em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, na verdade, né? Onde o Estado precisa estar atuante, né? Para manter renda, para manter emprego, e a gente está vendo. A gente viu isso em 2024. A gente manteve renda e manteve emprego, né? Tivemos recordes de emprego aí e recuperamos rápido depois da enchente. Então, a gente vai ter um fim de o quanto o Estado pode estar atuando e o dinheiro está circulando na economia, né? A gente está vendo aí, hoje foi aprovado o empréstimos internacionais para Porto Alegre do município. Vai vir mais dinheiro para cá. Então, como é que a gente vai gastar isso? A qualidade do gasto vai nos dizer muito do que vai acontecer, né? Do como é que esse dinheiro vai chegar aqui. Então, a expectativa para o ano que vem, para o Rio Grande do Sul, por causa das colheitas também, é de a gente crescer acima da média brasileira. Bacana. Apesar de tudo. Então, ainda o Rio Grande do Sul vai ter um protagonismo em termos de crescimento econômico no Brasil, né? Mas também, quando que isso vai se esgotar, a gente vai ver no meio do ano que vem o que vai acontecer, né? Mas as expectativas não são boas por enquanto. E eu lembro também que o varejo, ele é o pulmão da economia, né? O varejo, ele está sempre ali, ele está intrínseco em todas as nossas decisões, né? Alguns setores são chave, tipo a agro, tipo a indústria de transformação, mas o varejo, ele tá no dia a dia das pessoas, né? Então, ele é sempre muito afetado e ele é o primeiro a sentir e a mostrar a recuperação quando as coisas estão acontecendo, né? Então, o varejo, ele é um termômetro importante para a economia e Porto Alegre vive do varejo, né? Sim. Serviços em Porto Alegre é mais de 90% da economia da cidade. E o varejo é uma grande parte disso.
É isso. É Eu acho isso. que expectativa no Rio Grande do Sul, e especialmente Porto Alegre, né, até ainda pela quantidade de recursos que devem ser investidos ainda para a recuperação da infraestrutura que foi danificada durante as enchentes. Isso traz dinheiro, né? Esse é um dinheiro novo, é um dinheiro que não existia aqui, que não existe. Ele vai entrar de forma paralela, né, a produção do dinheiro interno. Isso ajuda a economia a ficar mais fortalecida. Talvez, além da agricultura, tenha também esse fator, né, da infraestrutura, que não é só Porto Alegre, mas é todo o Rio Grande do Sul, mas estamos falando de Porto Alegre, tem muita coisa para se fazer aqui, dos diques, das contenções, enfim, tem muita construção que precisa ser feita aqui para recuperar o que foi perdido, e isso pode levar um tempo maior, né, entre aspas, aqui, escondendo a crise, né, que a gente possa viver, e talvez a gente fique um pouco apartado do Brasil até por essa possibilidade. A gente vê, o Rodrigo falou aqui que o governo municipal confirmou a contratação de recursos internacionais para aplicar aqui. O governo do estado tem falado quase todos os dias também ainda da necessidade de muito investimento, e os juros da dívida do Rio Grande do Sul aí nos próximos 3 anos são 12 bilhões de reais que vão ficar aqui, vão ser reinvestidos aqui, não vão para Brasília, né? Eles ficam aqui, então vão ser, isso é tudo dinheiro novo que não tinha, que por isso talvez a gente possa levar um pouquinho mais de tempo para entrar na crise, né? E a gente possa aproveitar essa janela aí para organizar os negócios, mas é muito importante, né? Eu até já falei aqui mais no início desse podcast, da necessidade da gente olhar muito bem para o caixa das empresas, especialmente o varejista, né? Tem que ter muito cuidado nos investimentos, muito cuidado não é que não tem que investir, tem que olhar muito bem, estudar menos muito aventureiro. bem. Não pode ser aventureiro, tem que ter muito mais, olhar com muito mais carinho este ano, o próximo ano de 2025, para evitar dissabores lá na frente, né? Então, não deixa de investir, mas faça isso com mais critério do que normalmente se fazia. Isso é a minha recomendação, esse é o meu recado aqui para nós lojistas, né, tomar esse cuidado para evitar maiores problemas lá na frente. Construir resiliência. O feijão com arroz pode dar... É melhor do que uma grande ideia. Eu digo muito, né? O óbvio tem que ser dito e o básico bem feito tem que ser feito. O básico tem que ser bem feito. Não dá para esquecer do básico, né? Então, o básico é olhar o seu fluxo de caixa, olhar suas contas a receber, suas contas a pagar, fazer aquela coisa, realmente o básico, né? Para evitar a surpresa. Perfeito. Vitão, que passagem, hein? Que passagem. E hoje a despedida é contigo, Vitão. A despedida é comigo. Do final do episódio. Bom, primeiramente, quero agradecer, presidente, Rodrigo. Acho que o nosso lojista, nosso varejista aprendeu muito hoje, vai poder se preparar muito melhor para 2025. Né? Acho que essa dica final aí do presidente é para marcar. Vitão, quero te agradecer, primeiramente. Aí, valeu demais pela parceria. O Varejo Movimento vai estar sempre de portas abertas para te receber. Diz aí onde é que o pessoal pode continuar te acompanhando, por favor. @VictorAbscruz. Queria dizer que foi um prazer gigantesco fazer parte, tocar essa mesa aqui. Foram pelo menos uns 40 episódios que tive à frente aqui do Varejo Movimento. Agradecer aí o presidente pela oportunidade de ter me deixado ser um perguntador, né? Um representante do varejista, porque essa finalização e esse ponto que tu colocaste, Vitão, sobre essas dicas valiosas que o cara, quando termina o episódio, ele recebe, é o que mais vai me pegar. É o que mais vai me pegar. Porque eu não sou varejista, trabalho com serviço, mas, cara,
todos os convidados que passaram por aqui, no mínimo, deixaram um pouco, sabe? E aí eu fui perguntando e, na verdade, aquilo era uma consultoria gratuita, eu fui aproveitando e sempre consegui terminar cada episódio, no mínimo, saindo daqui querendo colocar coisas em práticas já no meu negócio, e isso eu tenho certeza que a gente conseguiu entregar para todos os varejistas que assistiram, para empresários que assistiram e que ainda assistirão o Varejo em Movimento, e eu posso não estar aqui mais à frente sendo esse perguntador, mas vou acompanhar os episódios para não perder isso aqui, essas dicas raras e essa oportunidade aí de comunicação que o Cindy Lojas oferece para todo esse segmento aí. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, Victor. Não, sempre é um prazer te receber aqui, tá? E estar contigo aqui, né? Coisa boa. Foi muito produtivo esse ano, 2024, nesses episódios, né, aqui do Varejo em Movimento. Muito obrigado pela tua contribuição, tua colaboração, aí, tua participação. Sempre é bem importante. Tem sempre perguntas muito instigadoras, né? Eu tenho certeza que você aprende porque sabe fazer pergunta. É mais ou menos que nem o chat GPT, né? É verdade. É uma resposta boa para quem pergunta bem. É verdade. Então, você pergunta bem, tu recebe respostas boas. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Muito obrigado por tudo, tá? Obrigado. Não me faz chorar, presidente. Desejo aí muito sucesso na tua carreira, pessoal, profissional. Que seja uma pessoa muito feliz como tu é e continue participando da vida ativamente, assim, que tenho certeza que tu vai longe. Eu vou vir aqui almoçar com vocês. Toca aqui, presidente. Toca aqui. Valeu demais. Valeu. Tamo junto. Aí, tá, vamos lá. Obrigado. Tamo junto. Participação da Letícia, head aqui do Connector, tá em off ali, atrás das câmeras. Bom, novamente agradecendo o Rodrigo, presidente, pela presença. Obrigado. Vitão, valeu mais uma vez. Portas sempre abertas aí para te receber. E você aí que está nos acompanhando, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Manda esse episódio, dicas valiosíssimas, direto do presidente do de Porto Alegre para o seu negócio. Eu espero você aqui semana que vem no próximo episódio do Varejo em Movimento. Valeu, galera! Victor, né? Manda bem pra caramba!